Senhores deputados, vamos dar início a esta sessão. Começo por agradecer a presença dos senhores peticionários, dizer que são sempre bem-vindos a esta Casa da Democracia e explicar-lhe como se vai desenvolver esta reunião. Os senhores têm 10 minutos, em primeiro lugar, para expor as vossas razões. Segue-se um período de 3 minutos reservado a cada partido e depois, no fim das intervenções, os senhores põem outros 10 minutos para fazer o encerramento. Portanto, vou começar desde já para lhe dar a palavra e peço-lhe que tome atenção ao tempo de 10 minutos. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, falamos hoje em nome do Caparica com Cidadania, mas falamos, acima de tudo, em nome de um território que há décadas aprende a resistir sem nunca ter sido verdadeiramente pensado. Falamos da Costa da Caparica e da Trafaria, de quem lá vive, de quem lá trabalha, de quem ali envelhece. E também de quem chega todos os verões atraído por uma frente atlântica que é das mais belas do país. Somos 1.476 peticionários, representantes de um território com cerca de 20 mil habitantes residentes, cuja população se multiplica ciclicamente, exigindo respostas sérias, planeadas e responsáveis. Não somos contra o transporte coletivo, não somos contra a mobilidade sustentável, não somos contra o investimento público. Estamos aqui porque este projeto, tal como está desenhado, não serve a estes territórios. Não por questões ideológicas, mas porque partir de uma leitura errada da realidade da história e da identidade deste lugar. Primeiro ponto. Podemos falar da Costa da Caparica e da Trafaria como se fosse uma continuação e diferenciada da malha urbana de Lisboa? Como se fosse um espaço vazio onde cabe qualquer infraestrutura pesada? Não podemos. A Costa de Caparica e a Trafaria são territórios com identidade própria, com uma forte ligação ao mar, com uma frente atlântica de enorme valor ambiental, cultural e emocional. São territórios com áreas dunares, matas e ecossistemas sensíveis, muitos deles sob a gestão da APA, do ICNF e da APL. E esse facto não será meramente administrativo, tem a ver com a gênese do território. Este não é um território urbano clássico, é um território sensível, sazonável e vulnerável. E quando o diagnóstico está errado, a solução não pode estar certa. Mas importa refletir sobre o passado. Como é que, ao fim de 50 anos de democracia, a Costa de Caparica e a Trafaria continuam sem um desenvolvimento coerente e estruturado? A resposta é dura, mas é clara. Porque foi sendo trabalhada com projetos avulsos, sem visão integrada, sem planeamento transversal, sem estratégia de longo prazo. E o resultado está à vista. Temos um território com uma localização e uma caracterização únicas, quer pela extensão da sua frente atlântica, mas também pelas suas características naturais. As matas que o compõem e a arriba fóssil, mas também pela sua proximidade a outros centros urbanos relevantes, mas que parece hoje uma manta de retalhos. Desorganizada, fragmentada, sem perspectiva clara de futuro. E isto afasta investimento sério, afasta famílias, afasta desenvolvimento sustentável. Os problemas são diversos, mas alguns deles atingem uma antiguidade e expressão social tão marcados que inibem qualquer investidor de equacionar este território para projetar o seu crescimento. A Costa de Caparica não falhou por falta de potencial. Tem falhado ano após ano por falta de visão. E as minhas senhoras e meus senhores, este projeto de metro não corrige esse erro histórico, apenas o repete. Uma das questões fundamentais neste projeto de extensão do metro é: quem é que afinal é servido por este traçado? Antes de responder, convém clarificar que a Costa da Caparica não é homogénea e que a Trafaria tem uma realidade própria, quer geográfica, quer social. Na Costa de Caparica, o norte concentra serviços, acessos e investimento. O sul, populações mais envelhecidas, com menos rendimentos, maiores dificuldades de mobilidade e acessos claramente deficitários. Em ambos os territórios persistem problemas estruturais graves e alguns sem solução à vista. Estamos a falar de pessoas a viver em zonas frágeis, sem segurança plena, sem planeamento, sem respostas estruturadas. São populações que vivem entre bairros de gênese ilegal, a desorganização paisagística, quilómetros de parques de campismo transformados em habitações regulares, sem fiscalização e, sobretudo, sem segurança e praias sem acesso de qualidade, falta de emprego local, para mencionar algumas das questões, estas mais complexas. Este projeto vem potenciar esta clivagem na freguesia da Costa de Trafaria. Porquê?
porque o metro entre a Costa da Trafaria entra pelo IC20, a Via Norte, seguindo para a Trafaria, onde fará ligação ao transporte fluvial e ao futuro túnel para Algés. Isto significa algo muito simples. Este projeto não serve todo o território da Costa da Trafaria, da Caparica e da Trafaria. Não responde às necessidades da população da Zona Sul. Não vai minorar a entrada de carros particulares que se deslocam às praias, até porque estas ficam maioritariamente a sul. Quem vai para as praias do sul ou do norte continuará a ir de carro. Quem vive no sul continuará mal servido e sem rede de mobilidade pública. Este traçado não estrutura o território. Até porque no Concelho de Almada não existe um plano de mobilidade que gere articulação entre freguesias que aproxima a população de serviços fundamentais como os polos de comércio ou mesmo hospital. E esta obra deixaria uma marca profunda nesse projeto que vai ter que existir. A extensão do metro para a Costa de Caparica e Trafaria não corrige desigualdades. Passa por cima delas. E é por isto, acima de tudo, uma questão de justiça territorial. Convém ainda dizê-lo claramente. Mobilidade não é apenas deslocação. Mobilidade é segurança, acesso rápido a socorro, capacidades de resposta em situações críticas. Falamos de territórios com picos populacionais extremos no verão, praias sobrelotadas, acessos limitados, corredores de emergência muito frágeis, planos de evacuação insuficientes. Introduzir uma infraestrutura rígida em superfície não resolve estes problemas. Em algumas zonas, vai apenas agravá-los. E este é o ponto basilar da nossa intervenção. Se este projeto não melhora a mobilidade de toda a população, se não está integrado num plano local de mobilidade, se não é flexível e se não gera segurança, para que é que nos serve? Quando falamos com as pessoas no terreno, percebemos algo muito claro. Ninguém pede um metro. O que as pessoas querem é deslocar-se, ter acesso a uma rede frequente, eficaz e fiável de transportes. Querem perder menos tempo em deslocações. Querem um reforço efetivo das carreiras fluviais atualmente quase inexistentes ou manifestamente insuficientes, que de forma recorrente falham na ligação entre Trafaria e Belém. Confundir esta necessidade legítima de uma população com a imposição de uma única solução é um erro político grave. E é neste ponto que solicitamos a intervenção de quem tem o dever de garantir que o serviço público serve para todo e não apenas a parte. O metro foi apresentado como projeto, mas em nenhum momento foi demonstrado que foram equacionadas alternativas e que estas eram inviáveis ou mais onerosas sob o ponto de vista ambiental e financeiro. Porque é uma rede de pequenos autocarros que permite a adaptação à sazonalidade da procura e menos onerosa em termos financeiros, não é mais eficaz para as questões de mobilidade do que esta obra pesada do metro de superfície. Percebemos a importância de reduzir transbordos como forma de melhorar a articulação das viagens em transporte coletivo, mas isso não pode justificar a destruição e descaracterização de um território. Copiar quem faz bem não é vergonha, é mérito. Cascais com uma rede de autocarros moderna é gratuita para residentes e não tem metro de superfície. Cá há necessidade costeira que utiliza autocarros, navetes e shuttles ajustadas à sazonalidade, também não. E há sempre a questão das perdas. O que é que se perde com este traçado? Perdem-se solos, corredores ecológicos, matas e zonas naturais que são irrecuperáveis. Estamos a falar de áreas onde existe uma espécie de fauna e flora adaptadas a equilíbrios muito específicos que não se recompõem com transplantes nem com compensações em papel. A Mata de São João e a Mata da Trafaria constituem alguns dos últimos territórios não urbanos do Concelho de Almada. Perde-se a proteção, perde-se o futuro. E há perdas que não aparecem nos relatórios, mas se fazem sentir durante todas as gerações vindouras. Mas também temos que perguntar, faz sentido investir centenas de milhões de euros numa infraestrutura pesada num território que todos os anos o mar a quer levar? Na Costa de Caparica, quase todos os anos, o Estado investe milhões de euros na reposição artificial de areia. A erosão costeira aqui não é um problema estético, é um problema social, é económico, cultural e territorial. Afeta a segurança das populações, ameaça a habitação, compromete o turismo, destrói o valor económico. É difícil explicar às pessoas porque é que há dinheiro para Carris, mas não há uma solução estruturada e duradoura para a erosão costeira que deveria ter sido uma prioridade neste território. Estamos a investir em Carris, num território que o mar insiste em levar. Depois há a questão dos custos e sustentabilidade do projeto. De forma objetiva, se o metro sul do Tejo em Almada não foi financeiramente sustentável há mais de 20 anos e continua a depender de compensações públicas permanentes até aos dias de hoje, como é que este modelo vai ser eficiente num território com uma densidade populacional que é muito inferior?
20.000 habitantes. Não faz sentido. No dia 6 de janeiro de 2026 foi dedicado o estudo de impacto ambiental da extensão do metro à Costa da Caparica e à Trafaria, pelo valor de 78.460 mil euros. Estamos a falar de um território costeiro, sensível, sujeito a erosão, com áreas dunares, habitats classificados e forte pressão humana e sazonal. Um estudo sério para um território desta complexidade exige trabalho de campo, acompanhamento ao longo das estações do ano e contacto real com o território. Com um valor desta ordem, é legítimo questionar se estamos perante um verdadeiro estudo de impacto ambiental ou apenas um estudo de gabinete. Por isso exigimos que todos os resultados, pareceres e relatórios sejam públicos, discutidos com as populações e usados com base real de decisão e não como uma mera formalidade administrativa. Há ainda um dado político que importa registar. Todos os partidos responsáveis políticos com quem reunimos ou que tomaram uma posição pública sobre este assunto, apenas a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada defendeu este projeto, tal e qual como ele está desenhado. Estamos perante um projeto defendido ao mais alto nível do Governo, mas é preciso honestidade, vou já terminar, deputada, mas é preciso honestidade política. Não se podem comparar territórios com características distintas. Já dizia a música, Lisboa, não sejas francesa. E nós dizemos hoje, a Costa da Caparica e a Trafaria só querem ser aquilo que são. Que respeitem a sua gênese, que apostem no seu desenvolvimento, mas que não apaguem a sua história e que não matem aquilo que lhe confere uma identidade única. Caríssimos, vou já terminar, Sr. Deputado. Caríssimos, governar não é desenhar linhas no mapa nem inaugurar obras para a fotografia. Governar é escolher bem. É saber dizer que não quando o caminho está errado. É ter a coragem de travar um erro antes que ele se transforme numa cicatriz irreversível no território e na vida das pessoas. A Costa da Caparica e a Trafaria não são um espaço vazio à espera de ser ocupado por decisões alheias. São comunidades vivas com memória, identidade e futuro. São terra de gente que aqui nasceu, que aqui trabalha, que aqui envelhece, que aqui constrói todos os dias uma economia real feita de esforço, de sazonalidade, de risco e de resiliência. São territórios que não pedem favores, mas que exigem respeito. Este projeto, tal como está desenhado, falha no essencial. Falha na leitura do território, falha na escuta das populações, falha na hierarquia das prioridades e falha na visão de longo prazo. Não une, não estrutura, fragmenta, não projeta o futuro, compromete-o. E quando peço desculpa por interrompê-lo, mas lembro-lhe que tem 10 minutos no fim para terminar e aproveito para lhe dizer que já excedeu o seu tempo em 2 minutos, praticamente. Eu estava já Peço, por favor, de respeitar esse prazo, só mais um bocadinho para terminar, efetivamente. O ponto 10 no final, o que é que acha? Sim. Sim, então, neste momento damos e depois termino o ponto 10. Muito obrigada. É que depois tem ainda mais 10 minutos para terminar e gostaríamos, de facto, que houvesse algum rigor neste tempo. Tem agora a intervenção o Partido Chega, não sei qual dos senhores deputados, faça o favor. Tem 3 minutos para intervir. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço aqui a presença dos peticionários e da petição que nos mereceu a maior das atenções. Ora, de um lado está a mobilidade urbana e do outro lado está o bem-estar da população, que podem e devem casar entre si. Essa será a solução que entendemos ideal. Entendemos que uma decisão desta envergadura deve ser sempre precedida de uma auscultação da população e foi isso mesmo que fomos fazer. Dessa auscultação resultou cidadãos frontalmente contra o metro, cidadãos críticos do traçado, e munícipes, obviamente, críticos do traçado, mas a favor do metro, e outros ainda a favor do traçado, desde que devidamente informados, o que manifestamente não está a acontecer. Ora, este projeto encontra-se em fase de estudos preliminares, nomeadamente estudos de impacto ambiental, territorial, acústico e socioeconómico. Daí entendermos perfeitamente o propósito e a pertinência desta petição e por uma questão de responsabilidade política e da falta dos estudos que acabei de referir, do resultado desses estudos e de mais dados, é precoce, no nosso entender e no nosso ponto de vista, tomar uma posição total e objetivamente a favor ou contra. Iremos sim, e isto é uma garantia, acompanhar, em conjunto com os autarcas do Chega eleitos nos diversos órgãos autárquicos no Conselho de Almada, para garantir que os elementos técnicos, financeiros e procedimentais, assim como a auscultação da população, para nós é fundamental,
nos permita uma tomada de posição mais consistente e fundamentada, seja ela de concordância integral ou de rejeição absoluta da pretensão ora formulada por Vossas Excelências. A nossa posição é de ouvir, questionar e de exigir dados, mais e melhor informação, porque as grandes decisões públicas não devem ser tomadas sem acautelar o bem-estar da população. Deve ser o que mais e o que de melhor deve focar essa questão. Nas mais diversas vertentes e sem informação completa e efetiva não poderá acontecer. Aproveito para questionar. Admitiriam um traçado alternativo ou de um modelo de transporte diferente caso os estudos demonstrassem um menor impacto ambiental e territorial? E em que condições o admitiriam? Pergunto também, de que modo acham que a população local deve ser envolvida de forma contínua e vinculativa nas decisões futuras sobre este projeto ou outras alternativas de mobilidade? Termino reafirmando o nosso compromisso de acompanhar o processo e de exigir que a população local seja ouvida em todas as fases relevantes neste processo de decisão. Muito obrigado pela vossa presença e um bem-aja. Muito obrigado. Eu agora peço ao Sr. Deputado Carlos Barbosa que me substitua nesta intervenção, uma vez que eu vou fazer uma intervenção em nome do Partido Social Democrata. Muito obrigada. Ora, então, efetuando a substituição da excelentíssima senhora Presidente, dou a palavra à senhora deputada Margarida Saavedra. Muito obrigada. Em nome do Partido Social Democrata. Se não se importar, senhora deputada. Faça favor. Peço desculpa e obrigado. Queria só acrescentar que iremos levar este assunto à Assembleia Municipal de Almada, que é onde deve ser debatido e trabalhado. Está bem. Tinha aqui, não disse, estou agora a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, passo a palavra à senhora deputada Margarida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Eu queria lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, que é extraordinariamente importante que as populações sejam envolvidas e que conheçam antecipadamente tudo o que seja feito para as suas zonas. Julgo que, sob esse ponto de vista, aliás, quero dizer que há uma discussão pública que foi aberta desde o dia 3 de junho de 2025 e que, portanto, não existe neste momento nenhuma decisão tomada. Existe, sim, um projeto que está abrangido pela área metropolitana de Lisboa. Portanto, este projeto não é especificamente para a zona de Trafaria Costa da Caparica, mas está envolvido numa zona muito maior que envolve não só os residentes desta zona, mas como todos aqueles que residindo e por razões que lhes são conhecidas, eventualmente fazem o seu percurso todos os dias para lá e para cá. E, portanto, isto envolve toda a população da área metropolitana de Lisboa e é nesse sentido que me parece que esse projeto deve ser analisado. Também estranho que à partida me diga que, enfim, que indique os fatores negativos, porque a verdade é que está a ser feito um estudo de impacto ambiental. E, de acordo com as resoluções desse estudo de impacto ambiental, naturalmente que nós poderemos ou não, e deveremos, se for negativo, alterar o nosso projeto. Por isso é que ele está a ser feito. Eu confesso que não tenho elementos para saber quantitativamente quanto é que custa um projeto ambiental, nem se um projeto pelo valor que o senhor peticionário disse é bom ou é mau. Eu não faço esse tipo de juízos. Presumo que todos os projetos sejam feitos com seriedade e com a responsabilidade do Instituto que o faz e que tem credenciais ao longo do país e até fora do país. Portanto, eu confio naquilo que o estudo do impacto ambiental venha a ser dito. Eu não querendo ultrapassar o meu tempo, eu deixo 3 perguntas muito rápidas. Se os senhores, perante as suas afirmações, têm algum estudo técnico e ambiental concreto que sustentem a rejeição à partida do traçado atualmente apresentado. Se tiverem, eu gostaria que nos fizessem chegar. Tiveram acesso a estudos comparativos custo-benefício entre o metropolitano de superfície e alterações como metrobus ou reforço do autocarro? Consideram que os estudos atualmente em curso permitem ajustar o traçado ou entendem que o projeto está já fechado? Da perspectiva dos peticionários, quais são as soluções alternativas prioritárias para melhorar a mobilidade entre a Costa da Caparica, a Trafaria e Lisboa, evidentemente com estudos que o sustentem, porque, evidentemente, nós temos sempre a noção
E isso é verdade que todas as alterações, enfim, provocam incómodos na população e criam sempre sustos. A verdade é que os estudos estão lá para isso mesmo. Não há dúvida nenhuma que existe um problema de transportes extraordinariamente grave na área metropolitana de Lisboa e que esta solução do metro é, neste momento, e tem sido em toda a Europa, não é só por uma questão de ser ou não ser francês, é que o metro, neste momento, obsta a todos os engarrafamentos e todas as questões que se põem em termos de fluidez de trânsito, para não falar da pegada ambiental. Portanto, eu agradeço a vossa sugestão, a vossa participação, mas ponho-lhes esta questão, sugerindo que, se eventualmente tenham estudos que sustentem a vossa posição, que nos façam chegar, que nós, evidentemente, enviá-lo-emos a quem direito. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Peço-lhe que retome o seu lugar, que faz muito bem o trabalho. Ora, agora passo a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, e, portanto, a minha primeira palavra é de saudação aos peticionários, que é a faculdade de fazer diretamente uma petição à Assembleia da República, que são os representantes democráticos do povo, em nome da comunidade. Acho que é algo positivo e que é sempre bom ver cidadãos juntarem-se para utilizar essa possibilidade. Agora, dito isto, eu devo dizer que tenho alguma perplexidade face a esta petição. Desde logo, quem tenha ouvido a vossa intervenção, a exposição que fizeram aqui, pode ser levado a concluir que aquilo que defendem é que, para além da extensão do metro à Zona Norte da Costa de Caparica, a Santo António, São João da Caparica e à Trafaria, defendem também a extensão do metro à zona sul da Costa de Caparica e o reforço do serviço fluvial entre Algés e Trafaria, ou entre Trafaria e Belém, o reforço do serviço fluvial entre Trafaria. Mas, contudo, não é esse o conteúdo da petição. O conteúdo da petição é contrário ao prolongamento do metro a Santo António, São João da Caparica e à Trafaria. E esta é a minha perplexidade. Eu fico perplexo perante pessoas que vêm aqui pedir menos metro. Porque Lisboa não é uma cidade de 500 mil pessoas. Lisboa é uma área metropolitana de 3 milhões de pessoas. E numa área metropolitana, e isso é um movimento que nós vemos em toda a Europa, idealmente o metro devia chegar a todo lado. A todo lado. E quer dizer, de facto, a única solução permanente para resolver o congestionamento do tráfego automóvel e para permitir que as pessoas se desloquem eficazmente numa área metropolitana é ter modos de transporte eficazes. Eficazes significa, desde logo, um modo de transporte em sítio próprio. Por exemplo, vocês apontam aqui como uma alternativa ao metro ferroviário ter um metrobus. Eu não compreendo qual é que é a vantagem que vocês veem no metrobus. Porque a característica fundamental do metro de superfície, para que ele possa funcionar como um modo de transporte eficaz, é que tem que ter um canal próprio. O metrobus também tem que ter um canal próprio. Portanto, a ocupação de espaço é exatamente a mesma. Terá uma desvantagem adicional, que quem quiser, por exemplo, ir em direção à Almada terá obrigatoriamente um transbordo. Com a solução do metro não há transbordo. Tem um transporte sem transbordo entre Trafaria e Cacilhas. E, portanto, eu gostava de perceber qual é a vantagem que vem no metrobus, honestamente. E há outras questões. Um metro sobre carris dá mais opções do ponto de vista do arranjo de espaço público. Por exemplo, um metro sobre carris pode ter um canal ajardinado. Se for um metrobus tem que ser asfalto, porque tem que ser uma estrada, porque tem que passar autocarros. E, portanto, de facto, eu não tenho alguma dificuldade em compreender. A caracterização que fazem da Costa de Caparica como uma vila pescatória, as comparações que fazem com Espinho, Figueira da Foz, Peniche, Cascais, Lagos. Espinho, Figueira da Foz, Cascais e Lagos têm caminho de ferro pesado. Não têm metro, mas têm caminho de ferro pesado. Toda a frente marítima dos municípios de Oeiras e Cascais são atravessados por uma linha de caminho de ferro pesado, que tem um efeito de barreira muito superior ao de um metro de superfície. Portanto, com todo o respeito que tenho por vocês e por aquilo que usaram, eu não consigo estar aqui e não manifestar uma oposição frontal à ideia de pedir menos metro. É algo que já vimos também em Loures, é algo que vimos de outra forma também aqui em Lisboa. Quer dizer, eu fico até triste de sermos um país onde há pessoas que... parece que há mais pessoas que se mobilizam a pedir menos metro do que para pedir mais metro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Iniciativa Liberal. Julgo que será a Sra. Deputada Angelique da Teresa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, cumprimentar os senhores peticionários, que sei que estiveram reunidos com os responsáveis da Iniciativa Liberal de Almada e, portanto, mesmo em coordenação com eles, e segundo a reunião, portanto, vocês também já sabem qual é a posição da Iniciativa Liberal, nós não somos contra o metro, nós podemos eventualmente discutir se o traçado, ou se este traçado do metro é o mais adequado, ou se deveria ser afinado, ou de alguma forma alterado. Agora, nós não somos contra a existência de metro, nem aqui, nem em lado nenhum. É verdade que há determinados territórios que permitem o enterrar do metro no subsolo, que eventualmente até seria sempre a solução ideal, que é mais custosa, mas no que toca à libertação do espaço público seria efetivamente o ideal, mas há solos que não permitem, há localizações onde, de facto, isso não é possível e, portanto, deixar aos técnicos essa referência. Eu tenho várias perguntas para vos colocar, porque os meus colegas não me souberam responder e agora na vossa intervenção também não ficou explícito. Houve uma discussão pública atempada que inclusive envolveu a participação comunitária em fevereiro e março do ano passado, organizado pela própria nova FCT, que eu só recebi bom feedback dessas sessões em que houve uma partilha de informação até para se obter feedback dos municípios e, portanto, eu gostaria de perceber se os senhores peticionários na altura participaram ou não, ou eventualmente se não tiveram conhecimento dessas sessões. Gostaria também, dado que decorre neste momento a discussão pública efetiva sobre este projeto, qualquer um de nós, enquanto indivíduo, pode participar nessa discussão pública, inclusive até os próprios partidos políticos, qualquer um de nós. E, portanto, saber se os senhores peticionários também participaram ou se contam participar, porque é essencial, inclusive, que isto se faça, porque depois há uma ponderação de todas as participações públicas que forem recebidas para se apresentar as resoluções finais. E depois há outra coisa que eu realmente, aqui é que eu não percebi mesmo, que vocês disseram que o traçado do metro não traz segurança. E eu confesso que eu não percebi. Segurança em relação ao quê? À questão dos solos, porque, enfim, eu até contesto muitas posições, muitas vezes da APA, mas nunca vi uma posição da APA que pusesse em causa uma obra estrutural e que pusesse em causa o subsolo, ou o solo, ou o que quer que seja, ou a questão da erosão. E também não me parece que seja possível comparar a questão da erosão da Costa da Caparica, nomeadamente da trafaria, relativamente ao reposicionamento de areias, porque o Estado não abandona a trafaria nem a Costa da Caparica, porque senão deixava-se, de facto, que o território fosse levado pelo mar e isso não acontece. Agora, muitas vezes opta-se pela areia, em vez de uma obra mais estrutural e mais definitiva, por questões precisamente ambientais, por questões que têm a ver com as correntes marítimas e, portanto, também não podemos ser aqui tão perentórios preto no branco. E, portanto, estas são as perguntas que eu vos colocaria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, pelo Partido Juntos pelo Povo. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a vossa participação enquanto peticionários desta iniciativa. Portanto, lendo com alguma atenção a vossa petição, ela assenta em 3 ou 4 pontos essenciais, desde a viabilidade e custo-benefício do investimento, o impacto ambiental e urbano, referente com o traçado da fataria áreas sensíveis, praias, dunas e a paisagem protegida da Rábida. Falam também nos transtornos durante as obras, e isso todos nós sabemos
que as obras públicas, todas elas representam transtornos para as respectivas populações. Apresento aqui alternativas e falo também em prioridades de investimentos locais. E aquilo que requerem, acima de tudo, é o abandono do traçado deste metropolitano, da Costa Trafaria, estudo de alternativas de mobilidade mais sustentáveis e sugerem também que seja direcionado esses investimentos essencialmente para prioridades locais. E deixava aqui 3 perguntas muito diretas. No que diz respeito, quando falam em alternativas de transporte, perguntar se as alterações sugeridas, falam de autocarros, metrobus, ciclovias, se essas sugestões têm capacidade e eficácia comprovadas para substituir o metropolitano no trajeto apresentado. E se tem em vossa posse algum estudo técnico ou económico sobre essas mesmas alternativas. E por último, também, que é importante também perceber da vossa parte, como equilibrariam estes investimentos que propõem em mobilidade com a proteção da orla costeira, com a segurança e também com os serviços públicos essenciais. Era essencialmente estas 3 ou 4 questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para encerrar esta sessão, temos 10 minutos para os peticionários dizerem de sua justiça. Faça favor. Pode ser. Tenho que me aproximar. Mudo de cadeira. Não tem problema. Antes de mais, obrigada a todos pelas intervenções e pelo tempo disponibilizado para nos receberem. Naturalmente, para que as coisas fiquem um bocadinho mais claras, se calhar, em vez de responder pergunta a pergunta, vou dar-vos aqui aquilo que é o desenvolvimento deste nosso projeto enquanto ação movimento cívico. Nós não somos donos da verdade e não somos técnicos, não estamos no governo, não somos ministros, não somos técnicos de transportes, somos sim cidadãos que residem ou frequentam ou têm uma ligação pessoal, profissional com o território e que gostam dele pelas características que ele tem. Uma das coisas que disse, que eu compreendo, é que fica triste porque as pessoas não gostam do metro. Eu não tenho nada contra o metro, eu até sou residente em Almada, vivi na Costa da Caparica muitos anos. Se lhe disser que adoro o barulho que aquele meio de transporte provoca, a trepidação que provoca, melhorou nos últimos anos, sabemos disso. Não gosto. Não acho que tenha sido um grande projeto para a Almada e acho que matou a cidade. Mas ali na Costa da Caparica, aquilo que me preocupa efetivamente é, e nos preocupa a nós enquanto grupo, é a questão ambiental, porque estamos a falar de territórios que são realmente frágeis e, portanto, há pouco perguntava sobre a segurança. A segurança aqui tem mais a ver, ou aquilo que nós expomos, tem a ver com os acidentes que o metro em Almada provoca. Só no mês de dezembro morreram 2 pessoas por atropelamento. Acontece em todas as cidades do mundo, com autocarros existe, mas sabemos, com carros, com motas, a pé, as pessoas caem e morrem também porque batem com a cabeça no chão, não é? Mas sabemos que estamos a falar de zonas mais envelhecidas e mais exigentes e isso preocupa-nos efetivamente. Sendo que ainda por cima temos a degradação em termos ambientais porque estamos a destruir as matas. Falaram aqui vários de vós nos questionaram se tínhamos estudos. Não temos, claro que não temos. Não temos capacidade financeira para os pedir e por isso é que, utilizando os meios que temos enquanto cidadãos, desenvolvemos esta petição, que pode ter as suas fragilidades, colocou-nos uma. Nós avançámos, quando lançámos a petição, com uma solução, que é a solução do Metrobus, que hoje olhamos para ela e dizemos, efetivamente, pela faixa dedicada, não será a mais indicada, porque, com toda a frontalidade posso dizer, da Almada às praias de São João, em pleno pico do verão, conseguimos demorar 1 hora para chegar à praia. Se vamos diminuir as vias de utilização
dos veículos particulares que entram por uma via dedicada ao Metrobus, provavelmente desistimos de chegar à praia. Acontece. Mas também elimina as faixas de emergência, por exemplo. Outra questão que colocou que também é engraçada, outra questão que também é colocada engraçada aqui não no sentido pejorativo, atenção, que é, afinal, o que é que vocês querem? Vocês querem que abranja a Costa da Caparica toda ou o vosso problema? O nome da nossa petição é precisamente contra a forma do traçado, o projeto em si. E sabemos, senhora deputada, que isto integra um plano muito mais macro. Sabemos disto. Sabemos que a intenção é aproximar toda a área metropolitana, nomeadamente do projeto do novo aeroporto. Acontece que nós não podemos, efetivamente, olhar para os territórios que são diferentes da mesma maneira. E não podemos, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, transportar pessoas com facilidade em determinadas zonas, esquecendo outras que são esquecidas. E daí o enquadramento que fizemos no início da reunião, nos últimos 50 anos. O Concelho da Almada, e obviamente que estamos a falar de um projeto mais extenso, sabemos disso, o Concelho da Almada não tem um plano de mobilidade. Da Charneca da Caparica ou a Cacilhas, houve uma melhoria com a entrada da Carris, efetivamente, nos últimos tempos, mas as pessoas que não tiverem meio de transporte particular não chegam. Demoram 2 horas a chegar a Lisboa. Isto não é resolvido com o metro. Portanto, aquilo como cidadãos que sentimos é que um investimento desta infraestrutura, desta dimensão, que não vai trazer uma melhoria, vai destruir o ambiente, vai destruir de uma forma permanente a possibilidade de termos uma rede de transportes flexível para toda uma população de um concelho e não apenas para a área metropolitana de Lisboa. Aquilo que falámos foi de abandono e, efetivamente, é isso que se sente na Costa da Caparica. Quem conhece a Costa há 50 anos, que não é o meu caso, consegue perceber que o investimento não tem acontecido de uma forma sustentada, não tem sido pensado. E é isso que nos parece que vai continuar a acontecer, com uma marca que vai ficar para sempre, porque isto é uma obra pesada, não é uma obra que amanhã, daqui a 10 anos, nós chegamos e dizemos, afinal isto não correu bem, vamos destruir. A prova disso é aquilo que acontece em Almada, continua a não ser sustentável em termos financeiros, continua a não responder a todas as necessidades da população, nomeadamente depois com a ligação intermunicipal, mas está lá. Agora vamos fazer o quê? Vamos destruir tudo aquilo? Não vai acontecer. E, portanto, relativamente ao estudo de impacto ambiental, eu também não sou ninguém para dizer que é o melhor ou que é o pior. Garantidamente eu sei disto. Com 78 mil euros, ninguém vai passar horas a estudar o terreno, ninguém vai passar horas a observar as dunas, a perceber qual é que é a fauna e a flora que lá está e qual é o impacto da destruição de todas essas matas, porque vai acontecer. Com o traçado à esquerda, à direita ou no centro, vai haver essa destruição. Queria dizer que sim, que reunimos com a Iniciativa Liberal, sim, reunimos com a Presidente da Câmara Municipal de Almada, reunimos com os candidatos do Partido Social Democrata, não conseguimos reunir com os candidatos do Chega, conseguimos reunir ainda com, estou-me a esquecer, com a CDU. Com a CDU também conseguimos reunir. Foram todas reuniões muito saudáveis, muito interessantes, porque aqui, na verdade, nós não temos uma intenção de... Nós não estamos contra o Governo, nem contra o Ministro das Infraestruturas, nem contra o Primeiro-Ministro. Aquilo que queremos é, de facto, o bem daquele território, um crescimento... Porque, de facto, é um território muito bonito, está muito abandonado, não tem desenvolvimento, o seu potencial não é explorado, e daí que nós tínhamos falado tanto da erosão costeira e da questão da frente marítima, mas ele tem que ser trabalhado e não nos parece que esse desenvolvimento, porque podia ser o caso, venha a acontecer porque passamos a ter um metro e não vamos ter menos carros, isso é garantido. Não precisamos de estudos para perceber isto. Muito obrigada. Vou tentar ser aqui mais breve e tentar responder a todas as perguntas. Relativamente a esta questão da erosão costeira, e como falava nas questões das correntes marítimas, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: é evidentemente que o Estado não tem permitido que a Costa e a Tarfaria desapareçam, tal e qual como em outras zonas do país. Sei é que é ali onde o Estado gasta mais dinheiro ao longo das últimas 2 décadas. E isso está aprovado nos relatórios de contas. Agora, aquilo que eu não percebo, e a população da Costa e da Tarfaria não percebe, e provavelmente muitos portugueses também não percebem, é porque é que nós continuamos com soluções avulsas e a gastar dinheiro dos contribuintes,
quando se podia juntar todas estas entidades que têm responsabilidade no terreno, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Arquitetura de Lisboa e mais outras, e fazer-se um estudo durante 2 ou 3 anos para arranjar uma situação sustentável e duradoura. Era isso que se pretende. E não é uma questão de correntes, é uma questão, meus senhores, de vontade política, que nunca houve. E é por isso que este território se sente abandonado. Na questão do metro, em relação à Almada, e na questão do transporte, não é questão de nós não queremos o metro. Eu não sei se vive em Almada, mas ouça, eu cresci em Almada e cresci na Costa da Caparica. E sei muito bem o que é que o metro fez à Almada. Também sei, talvez, o benefício que concediu numa ligação da área metropolitana, mas para benefício de uns não podemos sacrificar outros. E para benefício de uns, não podemos sacrificar um território que é absolutamente único, que é a Costa de Tarfaria, e que já é quase bacoco falarmos de um diamante por lapidar, porque ao longo de 50 anos nunca ninguém olhou para ali com o potencial económico e turístico que tem. Olhou sim como um obstáculo e não se percebe como é que não se desenvolve. E não é um metro que vai projetar um futuro de 50 anos que nada foi feito. O metro apenas vai dividir cada vez mais e vai partir tudo aquilo que nunca foi feito. E, mais uma vez, quando se fala em não auscultar as populações, eu devo lembrar, eu por acaso estive nessas sessões. E aquilo que eu posso dizer é que aquilo que se apresentou à população, apresentou-se um estudo e realmente fez perguntas, mas não se escutou a população. E eu estive lá, portanto sei o que estou a dizer, tal qual como todos os outros dos municípios. Portanto, quando se fala em escuta pública, não é escuta pública, vamos a uma reunião decidir, mas já está decidido. Isso não é escuta pública. Isso não é honestidade democrática, não é honestidade política e não é honestidade intelectual. E, mais uma vez, meus senhores, aquilo que eu quero poder dizer aqui, realmente não temos estudos técnicos, não temos meios, mas temos uma sociedade civil mobilizada, que também são técnicos, que também têm as suas opiniões, têm as suas profissões e também trabalham em institutos portugueses e privados. E esses, sim, têm opinião e têm calibre, se é que me percebem, para poderem, de alguma forma, nós podemos contestar algumas das decisões dos estudos, que alguns não foram apresentados, mas que nós exigimos que sejam, e principalmente sejam partilhados, verdadeiramente partilhados, por uma discussão pública com a população, que nunca, até hoje, foi concretamente ouvida. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Agradeço a vossa presença. Tomamos boa nota dos vossos argumentos e da vossa exposição e levaremos naturalmente isso às forças competentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom ano. Felicidades. Obrigada. Vou só, exatamente. Queríamos deixar a cada um dos grupos parlamentares uma nota. Ok. Está bem?